Quem foi Pôncio Pilatos? O fim trágico do homem que condenou Jesus. No desenrolar da crucificação de Jesus, diversas personalidades proeminentes do contexto político e religioso daquela era desempenharam papéis cruciais. Entre eles, figura proeminente é Pôncio Pilatos, conhecido pela tirania de sua liderança, detentor do destino de Jesus durante aquele momento crucial. Pôncio Pilatos desempenhou um papel crucial nos eventos bíblicos, assumindo a responsabilidade direta pela crucificação e morte de Jesus. Seu nome tornou-se mundialmente conhecido, lembrado até hoje por permitir que os judeus escolhessem libertar Barrabás, um temido criminoso da época, em vez de Jesus, sabendo que ele estava sendo injustamente acusado. No vídeo de hoje, exploraremos a vida e o fim trágico de Pôncio Pilatos, o homem que condenou Jesus. Além disso, discutiremos as trágicas consequências de suas escolhas equivocadas. Assista até o final para compreender a vida completa de Pôncio Pilatos e sua trágica morte. Vamos começar com o cenário histórico do primeiro século depois de Cristo. O Império Romano estava em pleno desenvolvimento, tornando-se cada vez mais poderoso. Foi nesse período que emergiu um personagem que deixaria sua marca na história: Pôncio Pilatos. Membro da alta sociedade romana, ele ascendeu ao cargo de prefeito da província da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Tibério César. Para compreender a importância e o poder de Roma na época de Jesus, é crucial entender o contexto histórico que moldou a vida e o legado de Pilatos. O Império Romano, com seu vasto território, estendia-se desde as Ilhas Britânicas, na atual Inglaterra, até o Egito, cobrindo desde a Espanha até a Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. Esse vasto território implicava lidar com diversas culturas e religiões, incluindo a dos judeus. Judéia era uma província estratégica para Roma, localizada na costa leste do Mediterrâneo, onde ocorriam atividades comerciais com embarcações que se dirigiam e saíam para todo o mundo. No entanto, a relação entre os governantes romanos e a população judia era delicada, devido às diferenças culturais e religiosas. Os judeus não aceitavam bem a ocupação romana, vivendo em constante tensão. Enquanto os judeus adoravam o Deus de Israel, os romanos adoravam vários deuses pagãos. As pessoas da Judéia resistiam à condição de província romana, alegando ter herdado sua terra de Abraão. Nesse contexto de tensão persistente, Roma precisava manter um controle estrito para manter seu domínio na região. É nesse momento que Pôncio Pilatos entra em cena. Pilatos foi nomeado pelo imperador para ser o prefeito da Judéia. Uma de suas principais responsabilidades era manter a ordem na população, utilizando a força se necessário, além de cuidar da arrecadação de impostos do povo. Antes de ser chamado por Jesus para integrar seu ministério, o discípulo Mateus trabalhou diretamente com Pilatos como um dos coletores de impostos dos judeus. Embora a Bíblia deixe claro o papel de Pôncio Pilatos na história, alguns pensadores ateus insistem em afirmar que ele é apenas uma figura folclórica, criada para ilustrar a história de Jesus, que segundo esses filósofos também seria fictícia. No entanto, há evidências tangíveis que refutam essa visão. O rosto de Pilatos está gravado em algumas moedas romanas da época, um misterioso anel de cobre com o lema de Pilatos, escrito em grego, e seu nome está inscrito na base de uma estátua encontrada nas ruínas do Teatro Romano da cidade de Cesareia Marítima. Além disso, vários livros de filósofos da época de Jesus fazem referência a Pilatos, incluindo o historiador judeu Fílon, que o descreveu como um homem inflexível, obstinado e muito cruel. As fontes literárias de Pilatos incluem o historiador Flávio Josefo. Em um desses registros históricos, menciona-se que Pilatos desejava construir um grande aqueduto na Judéia, um canal para levar água a regiões não banhadas por rios. Para financiar essa obra, ele exigiu dinheiro do Templo de Jerusalém, o que causou descontentamento entre os sacerdotes. Ameaçados por Pilatos com o aumento de impostos, concordaram em pagar pela construção, desde que o acordo fosse mantido em segredo e a água passasse pelos reservatórios do templo. Os judeus logo entenderam o plano e se revoltaram.
Muitos foram às ruas protestar contra os sacerdotes e também contra Pilatos. Vários foram presos e alguns condenados à morte por rebelião contra o império. Quando Jesus foi preso pelas autoridades religiosas, acusado de blasfêmia e de se proclamar rei dos judeus, foi levado até Pôncio Pilatos para que ele tomasse uma decisão sobre o destino desse homem. Essa participação foi registrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, cada um focando a figura de Pilatos de maneira um tanto diferente. Segundo o autor Mateus, ele o vê como um homem de personalidade fraca e sem poder, evidenciado no capítulo 27, onde, mesmo sabendo da inocência de Jesus, Pilatos oferece ao povo a opção de libertar Jesus ou Barrabás. O Evangelho de Mateus também inclui a história da esposa de Pilatos, que o aconselha a não se envolver com Jesus, mas acaba sendo ignorada. Marcos, por sua vez, destaca o desejo de Pilatos de livrar Jesus da condenação. Em certo momento, Pilatos questiona a multidão que pede a crucificação e tenta convencê-la a mudar de opinião, perguntando em voz alta que crime Jesus havia cometido. O apóstolo Lucas descreve Pilatos como um líder que não quis assumir a responsabilidade de uma decisão tão importante. No capítulo 23, após não encontrar culpa em Jesus, Pilatos tenta transferir a responsabilidade para Herodes Antipas, um príncipe de Judeia. Como Herodes devolveu a responsabilidade a Pilatos, ele a entregou ao povo judeu. No Evangelho de João, observamos uma postura mais arrogante de Pilatos. Ele questiona Jesus quando este afirma ser o rei, e zomba do Messias, quando Jesus afirma ter vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. Mas ao ouvir as palavras de Jesus, Pilatos o considerou inocente das acusações de rebelião contra Roma. No entanto, apesar de não encontrar evidências de culpa, Pilatos enfrentou uma multidão enfurecida que exigia a crucificação de Jesus. Como prefeito, sua prioridade era manter a paz e a ordem na Judéia, colocando-o em um dilema moral e político. Pilatos ofereceu libertar um prisioneiro na Páscoa e propôs libertar Jesus. No entanto, a multidão pediu a libertação de Barrabás, um criminoso condenado, em vez de Jesus. Ao ver seu marido pressionado pelo povo, a esposa de Pilatos, Cláudia, o advertiu do erro que estava prestes a cometer. Deixe em paz esse homem inocente. Tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada, mas diante da insistência da multidão e do medo de desencadear uma grande revolta popular, Pilatos lavou publicamente as mãos, simbolizando que se desvinculava da decisão e que a responsabilidade recaía sobre a multidão e os líderes religiosos, dizendo estas palavras: "Sou inocente do sangue deste justo." Após a insistência do povo, Pilatos finalmente emitiu a sentença que levou à crucificação de Jesus. A seguir, Jesus foi crucificado no Calvário fora de Jerusalém, e a participação de Pôncio Pilatos na narrativa bíblica terminava ali. No entanto, sua vida como líder do Império Romano na Judéia continuou, mesmo após seu encontro com Cristo. Relatos históricos mostram que, 3 anos após a morte de Jesus, Pilatos realizou uma ação brutal, ordenando a detenção e morte de alguns galileus que estavam fazendo sacrifícios no templo. Pouco depois, ordenou que seus homens agissem violentamente contra um grupo de samaritanos que se reuniram no Monte Gerizim, ao norte de Israel, acreditando que estavam preparando uma rebelião contra o império. Os judeus ficaram tão indignados com essas 2 atitudes de Pilatos que um grupo de líderes do povo pediu uma audiência com o imperador Tibério César para que ele interviesse na situação. O resultado foi o afastamento de Pilatos em 37 d.C. Após a morte de Tibério César, Roma passou a ser governada por Calígula, um homem muito cruel, que decidiu enviar Pilatos ao exílio na região da Gália, onde está a França. O mais provável, conforme relatos apócrifos em Mors Pilate, Pôncio Pilatos teria cometido suicídio pouco tempo depois de chegar ao exílio, inconformado com sua decadência. Pilatos sucumbiu ao poder, à ganância. No entanto, sua decisão não mudou quem Jesus era. Vale lembrar que o futuro de Jesus não seria diferente, mesmo se Pilatos tivesse ouvido a sua esposa e decidido libertá-lo.
porque Deus já tinha determinado que o seu filho precisava se entregar em sacrifício para libertar o mundo da condenação do pecado. Mas com certeza Pilatos poderia se tornar um líder diferente. Assim termina a história de Pôncio Pilatos, afastado do poder que tanto prezava. Sua trajetória nos leva a refletir sobre a importância de reconhecer a verdade quando ela se apresenta diante de nós. Nos ajude deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Agradeço aos novos inscritos e por cada um que sempre está comigo nestas histórias bíblicas e relatos surpreendentes sobre personagens da Bíblia. Obrigado e até o próximo vídeo.